Ele tem que compartilhar aqui, né? E aí, gente, no geral, qual é o resultado? Péssimo? Mais ou menos? Bem péssimo. Posso? Então, vamos lá. Ver qual é. São José dos Pinhais é uma ilha. Meu Deus. E nem poder rodando essa. São Pamaio. Ó, esse Curitiba, meu Deus. Paraná, vamos para a Amazônia. Passo para outro. Araxá. Gostei. A pessoa colocou para colocar Araxá mesmo? Eu? Sim, minha cidade. Então fez bem, mas tá no lugar certo não, né? Não. No Brasil, ali, tá perto de Arrecó, Não. entre Aranaú e Vanaia. Pelo menos ele conseguiu colocar Araxá no meio. Cananéia. A pessoa tinha pedido para colocar Cananéia? Eu. Então o Cananéia ele acertou. O resto, meu Deus. Nossa, isso aí ia ofender várias pessoas. Ainda bem. Oxi. Cascavel no centro do Brasil. De Cascavel tem uma Cascavel que é na Bahia. Curitiba, mas estamos no Rio, né? Tá melhor, talvez um pouco. São José dos Pinhais é o meu país, né? Tá lá. Jesus, só Deus. Ah, Maria. Ah, Maria. Fomos promovidos para o Chile. E é isso aí, acho que deu para ter uma ideia. Então, como podemos avaliar essa. Agora pode voltar para apresentar. Olha! As montanhas da Amazônia! Que lindo! Então, acho que aí pode rodar para baixo. Só compartilhar. Essa é a meta chamada Lhama, né? E tá mais para burra do que para Lhama. Conhecimento do mundo. Né? Por isso que passou do Chile, daí a pessoa que era lá, né? No Instagram. De toda forma, a questão aqui é só talvez compartilhar com o pessoal. Ou já tá essa? Era para estar, né? Então. Beleza. Aí agora pode ir para baixo. Pode passar. Então, esse aqui eram uns exemplos de outras vezes que eu fiz esse jogo com pessoas de Prudente, pessoas também aqui de Curitiba. Você vê que é interessante, que ele tem uma tendência a colocar no centro da figura do Brasil a cidade que você escreveu, né? Já é um padrão. Aí pode passar. Então, a primeira coisa que a gente pensa é burra, né? Bastante burra. Agora pode passar para o próximo. Agora, esse aqui eu não vou fazer agora na hora, mas dá para a gente escrever isso no ChatGPT ou no Gemini. Fala assim, gostaria de gerar um mapa no Google Colab usando o Python e a biblioteca fora. Gostaria de trazer o mapa do Brasil com os limites estaduais com o respectivo nome e a cidade de Recife ou a cidade que você quiser. Aí ele vai criar um código em Python, inclusive puxando os dados dos lugares, de uma base de dados aberta. Aqui ele puxa de uma página do Git. E você rodando aquele código, como o Ideal mostrou, ele vai mostrar direitinho o mapa do Brasil, com os estados, com o nome e a cidade no lugar certo. Então, o que quer dizer isso? Você tem que usar a ferramenta certa para a coisa certa. Então, se você usar... A questão aqui não é nem o modelo Lhama especificamente, mas ela não é feita para gerar informação geoespacial. Como sabemos, ela não entende nada de geografia, deu para perceber. Agora, por que a gente achou isso engraçado? Porque a gente conhece a geografia do Brasil, o nome da cidade, o nome dos lugares, para dizer que isso aqui estava errado.
né? Então, a gente tem essa capacidade crítica de dizer o que a IA fez de certo ou de errado, né? Tá tão errado que eu acho que é capaz de qualquer pessoa conseguir se ver, mas é justamente o que o Alex falou até agora, né? Que ele vai alucinar e vai criar uma coisa para você. Ele não vai dizer, eu não sei fazer esse tipo de máquina, né? Então, agora pode passar. Então, aqui é mais ou menos essa questão. Será que a gente está condenado ou está empoderado? Essa figurinha PTBA também, né? De um lado, a gente acha ótimo porque salva a nossa vida em alguma coisa, e por outro lado, a gente até pensa, bom, não vamos nunca mais precisar trabalhar. Será que a gente vai perder o emprego por causa disso? Então, pode passar. Esse aqui eu vou pular hoje, vai usar esse metímetro, mas vou usar ele mais para frente, porque a gente já passou um pouquinho de tempo, então depois a gente vai fazer um metímetro com as ferramentas que vocês mais usam, tá? Então dá para passar esse. Então, nem toda a IA, inclusive, foi feita para o espaço geográfico, né? Mas as nossas decisões territoriais vão exigir inteligência também, né? Então, há uma demanda por informação geoespacial, mas há uma dificuldade de a gente ter ferramentas, pensar bem como a inteligência artificial pode trabalhar nesse meio gel, né? Um exemplo foi o que o Ideu falou, através das classificações de imagem. Existem outros, né? Vou tentar dar uns exemplos rápidos aqui. Podemos passar para frente. E aqui até, né, uma figura de quando que a inteligência artificial ultrapassou o ser humano em algumas tarefas que você vê que são bastante repetitivas, né? Então, compreensão para começar, reconhecer imagem, texto escrito à mão, reconhecer nossa fala, reconhecer coisas em imagem, mas tudo depende desse nosso treinamento, né? E aqui, talvez a velocidade que as coisas vão acontecendo cada vez mais rápido. Pode passar. Então, ó, hoje em dia a gente vê isso, né? Magalu com IA, Copilot com IA, Google com IA, namorei 2 meses com uma IA, fiz uma terapia com uma IA e fiquei maluco, né? Então, assim, a coisa acabou virando um mainstream, né? Que, sei lá, no Domingão com o Book, você tem lá a Magalu com IA falando, né? Pode passar. Então, parece que tudo virou inteligência artificial, né? Que vai fazer até o que for, mas aí retomando a pergunta do Ideu, né? Será que isso é realmente inteligente, né? Será que a gente precisa usar isso só porque está aí também? Acho que é uma pergunta, né? Dado, inclusive, a pegada ecológica, a pegada de carbono que essas ferramentas têm. Pode passar. Né? Então, a primeira coisa é o excesso do uso do termo IA. Eu sou agora lá, estou no Comitê Assessor de Geociências do CNPq, e aí, há um tempo atrás, sei lá, quando eu comecei no comitê, todas as coisas de projeto que tinham não sei o que, mas quero comprar um drone. Tá, vou fazer isso, mas vou fazer com um drone. Quero mapear isso aqui, mas vou comprar um drone. E daí era isso, tudo tinha que comprar um drone. Agora o mesmo projeto que não deu certo, ou vou mapear aquilo com IA. Né? Como se isso fosse uma palavra mágica para dizer que o projeto de pesquisa é super valoroso, que você colocou lá que você vai fazer aquela coisa com IA. Então, aparece tudo, né? A gente não sabe nem direito o que como funciona, quem criou, com qual intenção, isso que a gente tentou ver agora na primeira parte das apresentações. E a GeoIA é justamente essa ligação entre as coisas todas que foram faladas antes, e o Deu colocou também, a união disso com as ciências geoespaciais, né, com a necessidade dos dados espaciais. Então, se é uma dificuldade imitar realmente a inteligência humana, fazer esse raciocínio, ter essa consciência, também outra coisa complexa é ela entender o espaço, a relação das coisas, os fenômenos das coisas no espaço. Vou passar. Então, isso não é novo, né? A gente já viu isso com o Ideu. Além da parte de classificação de imagens, a gente tem coisa para, por exemplo, generalização cartográfica, já faz um tempo. Aí, justamente, que a IA é uma coisa altamente interdisciplinar, por isso que a gente vê as gravações de todos vocês aqui, porque ele junta a computação, a geografia, a ciência de dados, a estatística, a engenharia, e por que não todos os aspectos humanos também que estão envolvidos dentro da geografia, né? Então, ela é uma disciplina separada,
mas é simbiótica com a inteligência artificial de uma forma geral. Então, eu gosto muito desses ciclos de hypercycle que tem, que dessa... A maioria deles, como é que é o nome da empresinha que faz isso? Esqueci o nome. A Gartner Research. E eu acho legal a impressão que tudo vai virando um raio, que chega no platô, cai. Não quer dizer que daí vão abandonar aquilo. É uma ideia nova, daí todo mundo quer, daí aquilo cai. E aí ele vai entrar lá na frente numa coisa de produtividade, ou aquilo vai ser, de fato, incorporado nos nossos processos. Isso em 2020, quer dizer, pré-AEA do jeito que a gente conhece, você vê que eles estavam aqui pensando que para frente ia começar a pensar em inteligência artificial, mas estavam falando bem aqui mais em realidade aumentada, né, em coisas de drones, machine learning ainda, né, como parte do IA, posicionamento indoor, e algumas coisas já estavam caindo aí no vale da desilusão, né? E aí, pode passar. Esse aqui já seria o de 2024, onde a IA generativa ela já está começando a descer este morro. E aqui está coincidindo, apontando para esse fim dessa bolha de IA, desse sistema de negócios que foi criado agora, né? Então, tem coisas que vão acontecer para frente, né? Mas tem coisas que já estão querendo descer o morro ali, né? Pode passar. Esse aqui é de 2025. Aí a generativa já está na metade do morro ali, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ao longo da carreira de vocês vão ver uma série de tecnologias surgirem e desaparecerem, né? Uma série de modas mudarem de nome, né? E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente é cientista, porque a gente tem que estar olhando o que vai ser adotado para frente na inovação. Mas a gente tem que ter essa noção de que as coisas têm esses ciclos e que não necessariamente você precisa embarcar em tudo, né? Por exemplo, a história dos sistemas especialistas, né? Eu estava, né, na construção de sistemas que ajudassem as pessoas a fazer os mapas, né? E aquilo acabou que não deu em nada, né? Pode ir para frente. Então, aqui eu só vou mostrar algumas aplicações que a gente já tem feito com cartografias LLMs, eu vou passar bem rapidinho. E a ideia é que, com o modelo de linguagem, então, trabalhando um pouco a questão de que a gente usa palavras para descrever o mundo, né? Então, quando a gente está dentro do processo do TED, né? A gente tem, por exemplo, toda uma classificação do que é área de reserva legal, do que não é, o que é um ocupante, o que é um beneficiário. Tudo isso acaba sendo modelado no banco de dados onde estão as coisas. Então, são uma série de termos que acabam virando sistemas computacionais, que acabam virando mapas e representações. Então, essa é a volta toda, desde do pessoal que está adquirindo os dados lá na Geodésia, na SO, etc., até a ideia onde que esteja tudo isso disponível para o pessoal do INCRA tomar as decisões deles. Uma das coisas que a gente tem pesquisado tendo vários modelos, como os modelos de linguagem podem conectar modelos que foram feitos para propósitos diferentes. Então, por exemplo, dados do OpenStreetMap com dados oficiais brasileiros. Então, a gente tem essa pesquisa. Coloquei algumas coisas aqui, depois vocês podem ver, são alguns artigos já. Pode... Esse aqui é um aluno ali também do meu orientado, que acabou de defender o doutorado, que estava usando visão computacional justamente para identificar os tipos de padrões de calçada, para ver qual calçado seria mais acessível, por exemplo, para uma pessoa cadeirante ou não. Próximo. Esse é uma outra aplicação de visão computacional, que tirava os textos das placas e imagem a nível de rua, para poder trazer o nome de um restaurante, de uma escola atualizado para dentro de uma base de dados. Também acabou de ser defendido esse doutorado. Esse aqui é um assistente por voz. Então, a gente imagina as interfaces que existem, por exemplo, quem está lá no campo, que precisa interagir com o mapa. Se você pudesse fazer isso com voz e entendesse direito, fizesse as coisas direito, poderia ser uma ótima oportunidade de a gente não precisar trabalhar, às vezes, com uma interface meio pequena, né? Então, pode passar. Esse aqui também foi um mestrado defendido lá, que é um story map, um gerador de story map dentro do ChatGPT, né, que foi construído pelo Thomas, ainda está disponível lá. O story map é justamente isso que a gente vai fazer no INCRA, contando a história da lugar, etc. Mas vocês podem criar seus próprios story maps usando
esse LLM que foi treinado especificamente para isso, né? Esse é uma coisa diferente, a gente pediu para a generativa criar símbolos dos mapas. O que vocês acham aí que foi o ser humano que criou, da esquerda ou da direita? Um foi criado pelo ser humano, outro foi criado pelo Darwin. O pessoal da lado esquerdo, você acha que aquele lá foi criado pelo humano? Aquele esquerdo, da direita. Aquele lá? Direita. Ah, tá, direito de vocês. Tá, pessoal do lado direito de vocês, então. Quem acha? 1, 2, 3, 4, 5. Quem acha que é esse aqui? E um monte de gente não acha nada. Mas mais gente votou nesse, pelo jeito, né? Que esse aqui foi feito pelo ser humano. Errado, esse aqui foi feito pelo Darwin. Tá? Tem até um artigo dele aqui, é uma enceda cartográfica. Não criou, teve uma performance comparável com o ser humano, mas conseguiu arrumar alguns problemas que a gente não estava conseguindo resolver, como o problema da farmácia, que a gente, ser humano, criou com uma cruz verde, que é o padrão internacional, e aí a FCS, né, com pessoas, esse aqui foi uma ótima ideia dele, então pode passar para frente, né? Então aqui está mais ou menos como que as pessoas reconheceram, tem uns que ficou ruim nos dois, tem uns que ficou bom nos dois, mas teve alguns, por exemplo, esse mercado da IA não foi tão bom quanto o carrinho do supermercado ali, por exemplo. Tá? Então, pode ajudar a gente a pensar em símbolos que não tinham sido pensados antes, ou pela gente, pelo menos. Pode passar para frente. Então, a gente tem muitas coisas para fazer no GeoIA, pensando em mapeamento colaborativo, em ajudar a gente a programar, ajudar a gente a criar estilos, símbolos, paletas que sejam harmoniosas, talvez ajudar a gente a entender a história daquele mapa, de onde ele veio, se ele é confiável ou não, a automação dos processos de classificação, a parte da visão computacional que ajuda a gente a reconhecer esses padrões. Pode passar. Melhorar a usabilidade, por exemplo, criar um símbolo que o usuário pode compreender melhor, traduzir mapas que sejam diferentes em contextos de uso diferentes, procurar buscas de dados, como ele procurou os dados dos estados e da cidade, lá de Recife, ele procurou fontes de dados que tinham os limites dos estados brasileiros e colocou, mas na versão que foi feita em código e não na versão que vocês fizeram, né? Interfaces melhores, né? Melhor sobre como as pessoas interagem com interfaces diferentes. Então, a gente tem muitas áreas de pesquisa aí, acho que tem muitas coisas que podem estar envolvidas aqui nas atividades do Lajeane, que podem ser coisas inovadoras que a gente propõe usando a IA. Tá? Então, tem aspectos muito positivos também. Vocês podem entrar no Mentimeter? Tá, então, ali está o código 6634-1066. Eu não sei se ele vai ficar atualizando, na verdade. Vamos ver. 6634-1066. Conectou? Você botou aí depois? Pode? Só para ver se eu atualiza. Não, não precisa colocar o lado. Acho que só clique naquele vermelhinho que é desatualizado. Você já botou, Lívia? Sim. Botou alguma coisa, Luiz? Não entrou? Tá lento.
Deu certo? Dá um reload ali. Não. Não? É. Tinha que estar na minha máquina mesmo, para eu estar logado. É que se eu abrir na internet mesmo. Bom, a gente consegue ver o resultado. É uma pergunta só. Esse é o último. Bom, respondam essa então, Dayá, que vocês mesmos usam, já chega lá. Então, pode passar. Ele tem que se inscrever para ele dar o coisa desse. É que o coisa inteira era para mostrar aqui. Bom, enfim. A gente já, acho que de todas as conversas, a gente viu que tem uma série de riscos, né? Uma coisa é o viés. Se você colocar só um tipo de informação, ele vai responder pelo viés desses 15% das informações que estão lá. Tem questões de privacidade, isso inclusive está na nossa norma aí de manual de boas práticas de TI, né? A questão de você subir, por exemplo, um documento sigiloso numa IA aberta, sem você saber que isso vai ser mantido sigilo, porque a gente é responsável pelas informações de privacidade, por exemplo, dos dados do INCRA, né? E a questão da exclusão digital, né? Os outros 85% que não fazem parte do treinamento desses modelos, né? Então, depois eu vou mostrar alguns frameworks éticos, porque quando a gente fala em dados de localização, é o mais sensível de todos os dados. Porque se eu souber teu CPF, tua senha no banco, eu posso roubar todos os dinheiros que você tem, se eu souber como é a tua imagem, eu posso fazer um deepfake de você fazendo uma coisa muito louca, posso acabar com a tua reputação, etc. Mas a única jeito que eu tenho de, por exemplo, matar você de verdade é se eu souber a sua localização no mundo real. Então, se eu souber a sua localização no mundo real, a tua conexão, além de toda a sua presença digital, é a única conexão que a gente tem do mundo físico. Então, quando a gente trabalha com dados de localização das pessoas, é a mais sensível de todas as informações. Você saber onde ela vive, onde ela está, porque aí, além de eu acabar com a reputação da pessoa, além de eu acabar com a conta dela no banco, além de eu poder fazer N mil coisas pela pessoa virtualmente, é a única forma que eu tenho de achar a pessoa de carne e osso, né, e poder fazer alguma coisa para ela, né? Então, a nossa ligação entre o mundo virtual e o mundo real é a localização das coisas, tá? Então, isso é uma coisa bem sensível, né? A gente tem essa questão toda científica, né? Porque a gente tem que ter uma responsabilidade de senso crítico sobre tudo aquilo que a gente faz. E a gente tem essa responsabilidade também de aprender e ensinar, né? Para as futuras gerações, para os próximos estudantes e tudo mais. E será que a gente consegue imaginar uma coisa que foi feita dentro de um framework visando lucro, né? Foi feito dentro de um determinado mindset? Será que ela pode pensar em uma coisa que é para o bem mesmo, né? Por que ela foi feita? Acho que pode passar para frente. Então, esse locus chart, ele vai falar sobre implicações éticas das localizações, tá? Então, aí ele fala bastante na questão de danos, de proteger vulnerabilidades, por exemplo, grupos vulneráveis, como são até o caso dos assentados, quilombolas, comunidades indígenas, etc. Combater sempre os vieses espaciais também, a questão de privacidade, né, evitar a identificação das pessoas. Então, aqui tem bastante uns guidelines bem interessantes sobre a questão da ética da informação espacial em si, da localização. E esse aqui é o chamado, a gente falou dos embeddings, né, o professor Leandro falou dos embeddings, como a gente consegue colocar essas informações nos vetores, etc. E tem esse relatório, ele, apesar de ser de 2023, é um relatório bem interessante, porque ele fala sobre o embedding disso na sociedade, como que a gente vai fazer essa conexão, né, da sociedade com a IA. E daí ele passa por 5 coisas, né, desmistificação, contextualização, o engajamento da sociedade, a regulação e o posicionamento disso no framework global, não é posicionamento nosso de GNSS. Aí pode passar. Então, o desmistificar é tudo isso que a gente está fazendo hoje,
sobre o que a gente está falando quando a gente fala em IA. É mais fácil a gente falar o nome da ferramenta mesmo. Eu estou usando um modelo de linguagem, eu estou usando um algoritmo de visão computacional, eu estou usando um hacking para melhorar minhas ideias, do que a gente usar a palavra IA para tudo. É mais fácil a gente falar sobre qual ferramenta que a gente está usando, porque isso dá um contexto muito mais firme sobre o que é, do que, isso foi feito com IA, né, de uma forma. Então, cuidado com os exageros, cuidado com coisa milagrosa, cuidado com compreender o que ela é e o que ela não é, né? E estudar como ela funciona, quais são os limites e quais são as intenções por trás das ferramentas, né? Então, a gente não precisa nem se iludir, nem morrer de medo, mas a gente meio que se balanceia entre esses dois pedaços, né? Pode passar. O outro é entender o contexto. Então, como a gente viu, a IA precisa ser treinada. Então, ela vai funcionar no contexto dos dados que ela foi usados para treiná-la. Né? Se a gente colocar, por exemplo, treinar uma IA para tomar decisão sobre contratar alguém, e a gente só coloca todos os processos anteriores que foram machistas, racistas, etc., ela vai continuar falando para você contratar homem branco, etc., que isso que vai ser o bom, porque ela vai aprender com esse passado e vai continuar mantendo esses padrões, né? Então, você tem que saber onde e como usar, o que não usar, né? É essencial. Então, não uma coisa genérica, uma modinha, mas uma coisa que tem que estar pensada para aquele contexto especificamente. A pesquisa científica é um contexto. Trabalhar com dados institucionais, como dentro do Lajambe, é um contexto que tem que ser pensado como tal. Próximo é quem que deve participar dessas decisões, né? Então, aqui estamos falando na comunidade acadêmica, né? Mas, dependendo, você tem que falar com as próprias comunidades, como que elas desejam ser representadas ou não. Então, não é só manter tudo num ponto de vista só, né? Porque isso afeta muita gente, pode afetar muita gente, como é o caso também de identificação de rosto por IA, né, que tem uma série de viéses faciais também. Então, não é só tecnologia, são pessoas também, né, inclusão, escutar, né. Agora o próximo. Aí, a gente fala-se também sobre a regulação da IA no Brasil. Acho que é uma coisa que, por exemplo, só o fato de a gente ter uma manual de boas práticas que fale, talvez a gente tenha que falar mais sobre isso em termos de laboratório, em termos de universidade. Várias universidades estão criando também códigos de ética, o que pode, o que não pode. Será que a gente coloca um critério mais transparente? Como que a gente coloca para evitar que ela faça discriminação com as pessoas, né? Então, isso desde um nível macro de país até a gente pensar dentro, de repente, de uma própria equipe, de um laboratório como esse. E como que isso aí, a IA também não sou só eu usando aquela ferramenta, mas isso faz parte de um contexto global, né? Então, ela é uma questão geopolítica, ambiental, econômica e cultural. Quando estão para colocar data center, por exemplo, estão sendo feitos vários data centers novos ali no Ceará. Isso tem todo um impacto local, etc. Acho que isso vale a pena para a gente, como pesquisador, pensar. E a gente tem que pensar caminhos individuais, a gente tem que pensar os caminhos coletivos também, né? Não só acompanhar o mundo, mas também ver como que a gente vai poder estudar para propor coisas, para criar ferramentas dentro dessa tecnologia. Então, esse livro fala sobre tudo isso, é um livro de acesso gratuito lá no Springer, eu acho que vale bem a pena ler, porque eu acho que essas 5 dimensões é o essencial mesmo, para a gente pensar nas dimensões sociais da IA, onde está a ética. Aí agora pode ir para frente, então, não usar porque todo mundo usa, né? Estudar, entender, refletir sobre os impactos éticos, pedagógicos, ambientais, sociais, saber dizer sim e saber dizer não. O exemplo que o Alex deu, né, de ter pedido as referências ali, esses dias veio um trabalho para eu avaliar, onde tinha uma referência extremamente crucial, que era um santo grau, que eu nunca imaginei que alguém tinha escrito sobre aquilo. Eu falei, nossa, a pessoa achou um artigo que fale sobre exatamente isso. E era um trabalho que já estava entregue ali como uma coisa final, né? E aí, só que era escrita pela minha orientadora de doutorado. Eu falei, mas que a Cláudia está escrevendo sobre isso, que não me falou? Mas ela começou a pesquisar com essa outra pessoa, ela não pode. Eu fui olhar, esse artigo não existia, era escrito, o nome era super convincente, as duas pessoas eram super convincentes, a revista seria uma revista onde seria publicado isso, tudo fazia muito sentido. Eu comecei a olhar todas as referências do texto,
todas, assim, vamos dizer, uns 80% tinham sido inventadas. Então, isso começa a dar um monte de medo a partir do momento que você faz parte de banca, de revisão de artigo, e você começar, imagine se eu tivesse deixado passar aquilo e alguém isso tivesse sido publicado, e alguém ia ter citado esse, e daí não ia nem ter deixado, não, isso aqui já foi resolvido pelo fulano e tal. Um monte de gente começar a citar isso, e se acabar aparecendo no Google Scholar, porque quando um monte de gente começa a citar, aparece lá, e simplesmente essa referência inventada viraria uma verdade. Né? Então, essas horas que a gente, que tem responsabilidade de verificar as coisas, acaba morrendo de medo. Né? Então, sempre pense se isso respeita os seus valores, se melhor é preciso fazer, eu consigo fazer com o meu cérebro. Uma das coisas que me preocupa muito são as pessoas que vocês mesmos entraram na graduação, etc., já viveram um pouquinho, pelo menos, no mundo sem IA. A minha preocupação é que a gente tem que ter o nosso processo de aprendizado para a gente poder verificar se as coisas estão bem feitas ou não. Se uma pessoa aprendeu tudo com o IA, até que ponto ela vai ser capaz de discernir esse tipo de coisa? Acho que isso é uma preocupação bastante grande para frente. E a gente precisa de um negócio chamado atrito cognitivo no nosso cérebro, é que a gente ir para a academia e só ir na academia não colocar peso nenhum e ficar lá. Daí chegar no final e falar, tá pago. Pronto, beleza. Só que, cara, não fez exercício nenhum, porque você precisa do peso para o teu músculo crescer, né? E eu fico preocupada porque o aprendizado ele precisa também de um pouco de dificuldade. Você precisa bater a cabeça um pouco para escrever um texto, né? Certamente o Alex, quando chegou lá no doutorado, eu uso muito também, eu uso bastante, tá? Os modelos de linguagem. Mas, assim, ele já tinha escrito vários textos na vida dele, né? Então, assim, a gente já é treinado, né? E não é por causa da IA que a gente vai delegar esse processo inteiro de estruturar o texto para ela, mas sim entrar com coisas para que ela faça, às vezes, diminuir, aumentar ou corrigir a linguagem. Eu fico um pouco preocupada se a gente, de alguma forma, não vai acabar enlouquecendo, né? Então, assim, eu sei perceber e corrigir os erros. É como eu olhar aquele mapa que vocês fizeram no começo e falar, meu Deus, está tudo errado? Ou é uma coisa que o que estiver saindo ali eu vou achar que é bom porque eu não sei quanto está certo, né? Então, essa é a minha regra 0. Você tem o conteúdo e você passa para a IA criar a estrutura. Você tem as referências, você coloca lá no notebook ali, e a IA vai ajudar você a fazer conexões, vai ajudar você a extrair como é que estão as coisas ali. Ou eu tenho uma série de etapas, ele vai me ajudar a criar um fluxograma. Ou mesmo eu tenho uma série de bullet points, ele vai criar parágrafos. Ou eu tenho uma coisa que é muito comprida, vou pedir para ele diminuir, mas eu tenho que ter muito cuidado para ver se não tirou nenhuma informação. Mas sempre é isso. Nunca é o contrário. Os modelos de linguagem não são para gerar conteúdo. Você entra com o conteúdo e ela te dá a estrutura. Ela faz a figura, ela faz o desenho, ela transforma, ela tem cor de rosa e amarela se ela quiser. Mas o conteúdo é sempre teu. E isso vai garantir a tua autoria do artigo, vai garantir a tua autoria do relatório, que é você que está dando conteúdo, você não está se valendo dela para gerar o conteúdo. Então, isso aqui, para mim, vocês só lembrar só de uma coisa, só lembrem disso. Né? A partir do momento que a gente mata isso aqui, a gente está tirando totalmente o nosso papel autoral. A gente está entrando num gerador de lero-lero, e o lero-lero que ele criar não é teu. Você não vai poder colocar que aquilo é o teu TCC, a tua tese, o teu artigo. É autoria da gerador de lero-lero. Pode passar. Então, para vocês se capacitarem, eu acho que a gente tem mais é que usar, testar e conversar sobre o uso das ferramentas. Eu acho que a gente não pode ficar com isso no escuro, como se fosse aquela coisa clandestina que eu faço, e, meu Deus me livre se alguém souber. Tenha curiosidade para saber como que as coisas foram feitas também. Sempre tentar entender os fundamentos científicos, porque é isso que vai te guiar, vai ser a tua bússola para dizer se aquilo está certo ou está errado. Se você não souber, ela vai falar qualquer coisa, né? Saber identificar a qualidade das coisas no final, né? Acho muito importante, o máximo possível, de aprender a programar ou ter uma boa desenvoltura no meio computacional. Quanto mais analfabeto a gente for mais a gente tem chance de ser levado na conversa, né? Então, se puder aprender a programar, hoje em dia está mais fácil, né? E acho que é sempre pensar eticamente em tudo, né?
Pode passar, já estou indo meio aqui. Então, acho que pode passar rápido, são só alguns casos. Esse aqui eu pedi para a IA, pedi para o ChatGPT, era um trend desse da internet, né? Faz uma figura minha. Ele fez essa figura aqui. Eu converso bastante com ele, então ele fez muita coisa certa. Colocou ali um monte de mapa, né? Que eu estou ali trabalhando com isso, eu consegui aprender. Mas, basicamente, ele achou que era um homem, porque que é isso, cientista, né? Ele não conseguiu achar que era uma mulher, né? Então, aí a gente começa a ver, né? Mais pra frente, esse aqui, né? Foi famosa, né? Essa moça até virou um meme, mas, assim, quando o nosso processo de ensino virar tudo feito pelo ChatGPT, o que a gente vai precisar fazer na universidade, né? Pode passar. Há muitas questões de fraude em artigo científico. Eu acho que é uma coisa que está botando em xeque todo o processo de divulgação científica do jeito que ele foi feito. Então, aqui é bem interessante, eu coloquei os links também, né? Mas aqui, ó, too good to be true. É que nem o Dan Brown, é muito bom para ser verdade. É que nem o artigo da Cláudia, é muito bom para ser verdade, não pode ser. Não é. Ele inventou um negócio para te agradar, ele fez a melhor coisa que ele conseguiu inventar. Próximo, mais coisas sobre o impacto, né, na educação, né? Acho que muito no tipo de tarefas que a gente vai dar para os nossos alunos, né? Como o Alex colocou ali da tarefa que ele deu, acho que nosso processo de avaliação nas universidades talvez tenha que passar por reflexões, né? Galera, até as coisas que precisa para ligar, para fazer chat, para fazer fraude ali, clique aqui, que o teu banco e tal, até isso o pessoal está usando, né? Porque o ser humano não é bobo nem nada. Pode passar. Um monte de gente do Duolingo foi tudo mandado embora, porque a IA hoje faz as perguntinhas do Duolingo, né? Então tem muita questão sobre o mercado de trabalho, que profissão que vai existir, que profissão que não vai existir nunca mais, ou que profissão que vai mudar o jeito de ser, né, das coisas. Como que os países vão lidar com isso, né? Então, aqui é uma ordem executiva lá dos Estados Unidos sobre IA, aqui no Brasil também, né? Como que os países vão se posicionar com as suas IAs, vai ter IA soberano, não vai ter? Acho que isso são discussões que a gente tem que ter também. Esse aqui é um exemplo que eu sempre uso, que me toca muito meu coração, que foram as meninas da empresa Júnior, da Linda Cartográfica, que se animaram com o Dia das Mulheres e resolveram fazer um post sobre as mulheres na engenharia cartográfica e de agrimensura. O post era lindo, muito bem diagramado, em várias cartógrafas, nenhuma existia. Eu comecei a ver, falei, essa aqui nunca vou falar. Também, falei, mas gente, tô meio desconhecida das pessoas, né? Daí, enfim, que a IA inventou todas essas mulheres. E daí, o que eu fiquei pensando? Daí, eu fui falar com as alunas, tirem ele do ar e tal. Daí, elas chegaram para mim, então, professora, passa uma lista das reais que a gente quer fazer o post. Quem tem? Não tem. Então, isso me fez até começar um projeto novo, porque às vezes, você vê, era a demanda delas por conhecer essas mulheres, não existia, a IA achou que estava arrasando, porque criou ótimas pessoas, né? Mas eu sempre penso nisso quando eu penso sobre IA, porque inventou totalmente o conteúdo. Esse aqui é um caso de uma pessoa conhecida, foi fazer um cartãozinho de aniversário e tal, para colocar a foto. Aqui é a foto da pessoa e aqui é o que a IA colocou. Para mim, isso exemplifica exatamente o quanto ele quer te puxar o saco. Quando você pergunta uma coisa, ele fala, excelente pergunta, excelente linha de raciocínio, maravilhosa. Então, assim, olha a massagem no ego do cara, como se ele fosse super fodão, etc. E, na verdade, ele é um pouco gordinho, né? E assim, gente, né? Então, eu sempre penso nisso e falo, a IA quer vender para você mesmo que você é a pessoa mais uau do mundo, e ela vai explorar essa fragilidade em você, né? Vamos passar. Essa aqui é justamente essa história da falta de clareza dos treinamentos. Aqui é justamente, primeiro, quando surgiu o DeepSeek, né?
Mas foi até a história de que a OpenAI reclamando que o DeepSeek roubou os dados deles, que eles já tinham roubado das outras pessoas, e daí um usa a outra para roubar o modelo da outra, e chega uma hora que ninguém sabe. Isso para quem é artista, principalmente, que tem seus trabalhos ali, a história do estúdio Rimes, né, que tinha toda uma filosofia, daí começaram a copiar mesmo a arte, né? Então isso é bem complicado, né? Então esse aqui é o ladrão que rouba ladrão, né? Então, cuidado com isso aqui. Antigamente, não sei se vocês já viram o gerador de Lero Lero, a coisa mais fofa. Se você clica em gerar frase, ele gera uma frase, simplesmente uma frase sobre nada. Esse aqui é o pai do ChatGPT às vezes, né? Porque às vezes ele é um gerador de Lero Lero. Se você não der conteúdo nenhum para ele vai gerar Lero Lero que nem o gerador de Lero Lero. Tá? Só que é um pouquinho mais sofisticado. Porque daí ele vai criar um Lero Lero que vai te agradar. Mas, se você não der conteúdo, Lero Lero é o que ele vai fazer, tá? Esse aqui também, questão dos vieses, né? Vai acabar, sempre não, mas a tendência é, como a sociedade já tem seus vieses, vai reforçar tudo que é problema estrutural, de racismo, de capacitismo, de machismo, etc. E esse aqui é que eu estava falando até lá da questão da super resolução. Você criar até imagens fake que vão acabar dando para as pessoas uma impressão que você está olhando uma imagem, é verdade, se eu estou olhando aqui nessa imagem que tem uma piscina aqui nesse assentamento, é difícil a gente começar a pensar que não se pode mais acreditar, do mesmo jeito que você não pode mais acreditar no vídeo de uma pessoa falando alguma coisa, simplesmente, né? Passar. Essa aqui que era as ferramentas do dia a dia, mas eu acho que também alguém chegou a responder? Então não está aparecendo, mas falem então, quem vocês usam. ChatGPT. Galera do ChatGPT. Galera do Gemini, do Gemini. Tem questão de graça para o estudante. Alguém usa DeepSeek? Alguns. Copilot? Alguém? Todas. Às vezes eu faço minha. Pego uma e outra e falo, tá, uma coisa ou outra. Como é isso? Respostas do E ele dá. É isso, vamos ver qual que faz melhor. Usar uma como prompt da outra. De outros tipos de ferramenta, o que vocês usam mais? Canva com IA, esse tipo de coisa? Eu uso Manus também. Manus. Perplexity. Perplexity. O que mais? Notebook LM, maravilhoso. DALL-E, coisa que faz imagenzinha, às vezes. Alguma coisa mais? Chat PDF. Chat PDF. Muitas ferramentas PDF hoje também, né? Tá, então eu trouxe um apanhado aqui rapidex de algumas coisas específicas que eu uso dos modelos gerais. Bons exemplos, tá? Esse aqui é uma ferramenta que trabalha dentro do ID, do OpenStreetMap, que é uma ferramenta que ajuda o mapeamento colaborativo. Então, eles pré-desenham ou pré-reconhecem os objetos das construções da imagem e ajudam bastante a gente no processo de mapeamento, então é bem legal. Só que tem que passar por uma supervisão humana, porque a gente vê que ele faz umas coisas que, por exemplo, não é toda essa perfeição, mas para uma coisa supervisionada ele funciona super bem. Esse é o que eu mais uso para questões de tradução e de correção de linguagem. Eu uso um pouco o Grammarly, mas é pago. Esse tem uma versão gratuita, se chama DeepL, e ele faz tanto tradução do português para o inglês, inglês para o português, de qualquer linguagem para qualquer linguagem, e ele também tem uma versão que você coloca em inglês e ele melhora a linguagem em inglês. O que eu amo dessa ferramenta é porque você pode clicar em cada palavra e ele vai dar várias opções para aquilo. E acho que ajuda bastante porque a gente tem uma mania de usar sempre as mesmas palavras para tudo. Então, ele ajuda a gente a usar sinônimos, né, construções alternativas e diferentes das frases. Você pode mudar o tom e tal. Então, eu gosto bastante dessa ferramenta. Tem uma versão gratuita que dá para fazer bastante coisa, né? Todos os ajudadores de código, né, seja o que tem embutido já no Google Colab,
o Copilot que tem junto no Visual Studio, N coisas. Só que tem que tomar muito cuidado também, porque uma coisa, se você pedir para o ChatGPT fazer uma coisa, ultimamente ele está bem assim também, depois do modelo de reasoning, quando ele fica assim, vou buscar tal coisa, daí ele fica falando os processos que ele vai fazer, né? É uma das coisas que ele usou para melhorar até os problemas da alucinação. Ele não sei se vocês já entraram nessa, de uma hora que eu acho que ele não sabe mais responder, ele fala, eu vou fazer, já te mando. E daí você fica. Mas cadê? Não, tô vendo, calma. E vai. É estagiário que vai entregar no negócio, né? Vai, não vai. Com código, eu acho que às vezes, se a gente não entender lógica, estrutura de programação, ele começa a fazer umas soluções super complexas, em vez de corrigir o que você fez, ele começa a se afundar dentro do código e começar a criar umas coisas muito complexas, muito mais complexas do que você tinha imaginado. E quando você vê o negócio todo o tamanho do mundo, ele foi para a Lua achar uma solução e o negócio se deturpa completamente do que estava querendo fazer no começo. Cuidado também para os auxiliares de código, apesar de ser, assim, revolucionou a minha forma de programar. Fazia tempo que eu não conseguia sentar para programar nada, e como eu consigo fazer as coisas mais rápido, eu voltei a programar mais, depois de existirem os amiguinhos que fazem isso. Isso aqui é um exemplo de pegar um PDF e ele gerar uma planilha de vários dados que estavam no meio do PDF. Isso no ChatGPT mesmo. Pode passar. Este aqui, acho que para quem faz pesquisa científica, é um dos melhores, tá? Ele, para variar, começou gratuito, agora tem gratuito e pago, cada vez eles vão inventando uma coisa, mas muito bom, chamado Research Rabbit. Existem outros similares, e basicamente você faz sua biblioteca no roteiro das suas referências, sobe as suas referências nele, e ele consegue trazer a ligação entre as suas referências e tudo que todo mundo que você citou, tudo que veio depois daquelas pessoas que você está usando, achar uns missed links aqui que você não acha. Então, se você colocar nessas coisas transparentes, ele traz qual que é a publicação, e isso tudo publicação certa, de base mesmo, que você pode ir adicionando no seu roteiro. Então, eu acho isso aqui muito bom. Primeiro, quando você está com um corpus de pesquisa e você quer saber aonde que eles se inspiraram lá atrás, as fontes teóricas em comum. E se você tem, por exemplo, um conjunto de artigos, às vezes aquilo não é tão recente, você pode querer perguntar todo mundo que cita aqueles seus, e aí ele vai dar a publicação de 2024, 2025, como você colocar, que está indo para frente daqueles que você já tinha encontrado. Então, ele é muito, muito bom. Agora ele começou a criar mais uns negocinhos, e os negocinhos são pagos. Mas essa coisa básica de fazer conexão entre as referências, eu acho muito maravilhoso, e é gratuito pelo menos, tá? Pode passar. Esse aqui é muito bom também. Ele tem uma parte gratuita também, trabalhar, né? Se chama Consensus. Basicamente, você dá uma pergunta e ele vai... Aqui ele só trabalha com fontes científicas, bases de dados, Scopus, etc. E ele consegue te responder, tipo assim, quais que são as evidências da aprendizagem ativa e passiva, colocando aspectos e as evidências principais, cada um daqueles é uma referência bibliográfica mesmo. Então, se você quer aquela referência que você, puxa, eu queria saber quem que está falando que a usabilidade é um problema muito grande para a cartografia social. Você vai lá e pergunta, a usabilidade é um problema muito grande para a cartografia social? Tipo, você sabe a resposta, mas ele vai falar, sim. E aí ele vai te dar as fontes de quais as pesquisas científicas corroboram isso. Quando não há consenso, ele fala que não há consenso, que tem referências que falam que sim, outras que não. Mas eu acho que essa aqui, e uma coisa muito interessante dessa ferramenta do Consensus, ele só pesquisa nas conclusões e resultados dos artigos. Ele não pesquisa na introdução. Então, ele não vai apontar para uma outra coisa que foi outra pesquisa que fez. Mas ele vai apontar aquela pesquisa que fez um experimento sobre comparação de aprendizagem passiva e ativa e vai colocar só lá resultados, evidências que estudaram esses dois métodos e comprovaram. Então, é muito bom. Ele só é meio limitado em coisas que são muito específicas.
Então, a cartografia colaborativa que tenha pouca coisa escrita, mas ele é maravilhoso, o pessoal que é de humanos aqui vai ter mais, mas a geografia também. Ele é muito bom para ele condensar tipo, coisas que são consenso, que várias pesquisas chegaram nessa conclusão, nessa comparada. Então, é bem boa também. Esse aqui é para estudar um corpus grande de trabalho, né? Ele também consegue achar palavras-chave. Esse aqui é o uso do ChatGPT mesmo. Notebook LM maravilhoso, né? Uma coisa que eu fiz aqui, eu fiz um notebook LM só com agendas de pesquisa. Então, eu coloquei todas as últimas agendas de pesquisa na área de cartografia, e aí eu consigo pedir quais que são as direções futuras, não do Zezinho, da Maria, etc., mas o que grupos de cientistas colocaram como agenda de pesquisa. Então, ainda é um salto além do notebook LM normal. Mas, maravilhoso, até tipo coisa que você quer ler, não dá tempo, coloca no podcast, vai correr, vai ouvir no ônibus, vai ouvir no carro, né? Passaram. Então, aqui eu só vou passar uma parte de redes, de coisas nas redes sociais para vocês seguirem. Esse aqui é um projeto da ONU, chamado AI for Good. Muito bom, muito legal. Ele tem N1000, assim daí fica mandando tanto dia para você, quase. Algumas coisas online gratuitas muito interessantes. Como que, a pergunta ali do Alex, como que os modelos sabem que eles sabem, né? Então, aqui são pessoas que vão estar fazendo também uma oficina especificamente sobre isso, falando em inglês. Então, tem muito material bem bacana, é tudo gratuito. Tem desafios também, até com prêmios e tal, para estudantes. Então, é bem interessante vocês olharem. Eu sigo muito esse cara, acho muito bom. O nome dele é Diego Cortez. Acho que ele é um influencer da boa IA, como eu coloco, sigo ele lá no Blue Sky. Então, acho que ele tem bastante reflexão interessante. Pode passar. Maravilhosa, Nina da Hora, não sei se vocês conhecem, influenciadora muito importante no Brasil. E eu acabei indo por causa dela nessa coisa da Fundação Itaú, que tem uma série de cursos sobre o uso do IA. Eles pagam para fazer um negócio bom, um negócio bonito. Acho que vale a pena também para vocês aprenderem mais. Ela fala muito sobre a questão do racismo dos algoritmos também. Esse cara eu sigo muito, ele que é o autor da história do gerador de Lero Lero. Eu acho muito maravilhoso. Ele desmistifica muito essa questão das notícias da IA, né? Então, aqui o New York Times falando que esse Google DeepMind está falando que eles estão muito perto de chegar numa inteligência no nível humano, né? Ele fala, o Ronald McDonald's, executivo do McDonald's, diz que comprar hambúrgueres ajudará a resolver o problema da fome no mundo. Quer dizer, expõe, né, essa história de qual que é o viés da criatura falando que eles vão resolver tudo, né? Então, esse cara vale a pena seguir também, é bem interessante. Então, assim, eu acho que vocês devem ver também, seus influencers. A ideia é que a gente tem muitos horizontes, muitas pesquisas, muitas coisas para fazer, mas a gente sempre tem que ficar pensando nesse norte ético das coisas, né? E a gente precisa formar não só cartógrafos, né, mas os profissionais, sejam vocês mesmos ou os profissionais do futuro, né? Ainda mais quem está trabalhando na questão de licenciatura, vai trabalhar em escola, né? Como é que a gente vai fazer que as pessoas sejam críticas, criativas, responsáveis e inteligentes também, porque como é que elas vão substituírem, né, o fazer? E aí, vamos conversar sobre isso. Essa era a ideia desse café. Acho que já é o último. Se a gente vai ser condenado ou empoderado, acho que é tudo uma questão de quais ações a gente vai fazer por isso. Então, queria agradecer a todo mundo por ter ficado até agora. Espero que saiam aqui com ideias, né? Agradecer demais que você me deu, o Alex. Acho que foi fantástico. Se a gente tivesse se coordenado para falar dessa ordem desse jeito, não teria encaixado tudo também.
E acho que vamos continuar falando sobre IA aqui dentro do laboratório, né? Agradecer ao Adriano, que fez a organização toda desse evento, né? Tudo nessa época do ano, que é uma época difícil para todo mundo. Tentar online também, né? Agradecer que estão aí assistindo, vão assistir depois. E toda hora que alguém quiser trocar ideias sobre essas coisas aqui, podem procurar, acho que pode procurar a gente ali, né? O pessoal da GLTI, né? Luiz, Alex, Edson, Valmir, William, que a gente vive cavalcando nisso também, acho que é ideias muito legais, beleza? Muito bom.